Olá, queridos. Sou a apóstola Jaqueline, levita do Senhor, e estamos aqui hoje para trazer um testemunho edificante para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu creio, minha querida, meu querido, que o Senhor vai falar com você nesse testemunho. Então, não passe esse vídeo, assista e será, assim, um conteúdo abençoado para te edificar. Amados, nós nascemos em Goiânia, mas mamãe teve que mudar para Petrolina de Goiás. Vou falar um pouco da minha infância. Porque há um processo, né? Para a gente chegar no alvo, há um processo a ser passado. Então, nascemos aqui, mamãe foi morar em Petrolina de Goiás, teve mais filhos. E um dia Deus dá uma revelação para uma tia que nunca teve filhos. Ela, a tia Branca e o tio Manuel, aqui que já era um povo de obra, né? Eles tinham chamado, já fazia obras aqui no estado de Goiás. E um povo trabalhador, honesto, abençoado, nossa família. E minha tia, Deus mostra para minha tia me buscar lá em Petrolina, porque o inimigo tinha um plano de ceifar minha vida. Então, desde pequena a gente vê os planos, porque João 10:10 que o diabo é matador, roubador e destruidor. E eu me lembro assim, que o inimigo tentava, tipo, quando criança, eu me lembro que uma equipe de música foi ali em Petrolina de Goiás para fazer um evento na rua e eles encantaram comigo pequenininha, eu gostava de música desde pequena, né? A gente foi ungida, eu digo que a gente foi ungida no ventre para o louvor da glória, para esse chamado, esse ministério de louvor. E o Senhor nos ungiu ali no ventre da mamãe. Então, eu amava a música, eu queria ver aquele grupo a se apresentar naquela cidade do interior, né? Petrolina de Goiás fica 1 hora daqui de Goiânia. Amo, né? Petrolina. Tem família lá, mamãe mora lá ainda. Então, minha mãe genética e biológica. E eu me lembro que quando os músicos me viram, um encantou comigo e brincando comigo, me jogou para cima e eu bati a testa no portal. E aquele portal veio abrir a minha testa, né? E quando minha mãe me vê, porque corte na cabeça dá muito sangue. Quando minha mãe me vê ali, puro sangue, sai descontrolada naquela rua, ela me conta, e correndo, e o Senhor, eu creio que os anjos do Senhor trabalhando ali para que eu não viesse a óbito, porque hospital naquela época muito difícil. Então passamos essa cena. Então Deus revelou para minha tia que o diabo, mamãe não conhecia Jesus, minha mãe biológica, então a irmã dela, que é minha tia que me criou, a tia Branca, tem a visão aqui em Goiânia, corre lá e fala, Ione, eu vou levar a Jaqueline, pode ser? Por um tempo, e minha saúde não estava boa, eu já tinha sopro no coração e não sabia. E mamãe bem do interior, minha mãe biológica, com essa dificuldade toda de hospital e tudo, nem sabia que eu tinha essa enfermidade. Então eu venho para Goiânia e minha mãe também é biológica, vinha me visitar, eu fazendo esse tratamento. Eu queria estar com a minha mãe biológica, apaixonada por ela. Mas havia um processo, eu quero falar com você desse processo. Sabe, irmãos, para chegar no alvo que a gente tem que chegar, se o Senhor nos conta o que a gente vai passar, pode ser que a gente não queira. Então, Deus é muito sábio. Eu vejo isso num personagem da Bíblia que é José. José do Egito, a palavra vai dizer ali em Gênesis 37, José do Egito tinha 17 anos, eu ministrei isso ontem em 2 festividades, Deus falou para mim ministrar em 2 festividades a mesma palavra, porque Deus é Deus de promessa. E José do Egito, ele com 17 anos, ele vai até os irmãos dele, ao encontro deles, e o que acontece? Eles pensam em matá-lo, mas depois alguém tem um processo, Rubens, né, se intervê ali, o irmão mais velho, e jogam na cisterna. O Senhor falava comigo ontem, ministrando essas palavras, que José do Egito foi vendido, foi 2 vezes, querido. Porque ele é vendido pela caravana que vem, os ismaelitas, ele é vendido, depois chega lá no Egito, né, porque os irmãos tiram ele depois da caverna e vende, né, todo ali teve aquele processo ali. Eles falam, não vamos matar, vamos vender. E vende ele por 20 moedas de prata. E ele vai para o Egito, é vendido novamente. Ele foi vendido 2 vezes, meu irmão. Então, eu não sei, tem tempestades que são grandes. Demora a passar, Deus falava comigo. Mas tem outras que são pequenas. Eu não sei que tempestade você tem passado. Eu sei que a minha foi de muita dor, me trouxe muitas feridas na alma, que com o tempo, alguns cursos com os libertadores que nós fizemos, congresso que a gente vai para aprender palavras, estudos bíblicos, Deus foi me revelando que a ausência da minha mãe me causou algumas feridas, mas essas feridas o Senhor tirou
porque hoje ficou só a cicatriz. E eu precisava chegar onde eu tinha que chegar. Então, para chegar onde nós temos que chegar, muitas vezes nós passamos por isso, por perseguições, por levantes, por dor. Mas a fé, eu quero dizer para você que está me assistindo, a fé ultrapassa qualquer circunstância de dor, lamento, decanto. Sabe, aquele vale de osso seco, aquele vale ali Deus visita e traz vida. E aquele vale, aqueles ossos não foram enterrados. Às vezes você está passando por um vale, mas o Senhor não tem processo de morte para a sua vida, para você ser enterrado. Ele vai trazer vida e restauração. Quero dizer para você, o nosso Deus, Ele não só dá a vida, Ele é a própria vida. Escute isso. Ele não só dá a ressurreição, Ele é a própria ressurreição. Ele não só dá o poder, Ele é o próprio poder. Aleluia! Receba isso, o poder de cura, cura no emocional, cura espiritual, porque se nós somos cheios de Deus, nós teremos as outras coisas. Quando eu sou rico espiritual, eu tenho as outras coisas, é Bíblia. Mateus 6,33, e buscai pelo o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, meus queridos. Então, vem comigo. Quando eu vim para Goiânia, eu disse para vocês, nesse testemunho, eu vim para Goiânia com um sopro, a gente estava começando a fazer tratamento, entender, e eu me lembro numa tarde que a minha mãe biológica veio me visitar em Goiânia. Como criança, o meu sonho era voltar, e virou aquele negócio assim, a minha tia chorando para me ficar, porque ela nunca tinha tido filhos, apaixonou por mim, mas o meu tio, e eu vendo a mamãe indo, eu queria ir com a mãe, aquela mistura de sentimento, porque eu já amava minha tia, mas eu queria ir com a minha mãe, e eu me lembro que com isso, eu fui ficando mole, e eu escutei o chuveiro ligado, e a minha mãe biológica tomando banho para ir embora, e eu disse, tia, era 6h, eu não era disso, mas naquele dia eu disse para ela, tia, tem janta pronta? Eu quero jantar. Eles contam que eu jantei, e entrei para o quarto e deitei. Eu já deito ali, já amolecida, ali eu creio que eu dei uma parada, porque eu não lembro de mais nada. E eles contam que mexiam comigo, eu não tinha respiração, e eu roxeei toda, porque quem morre do coração, ele roxeia todo, as orelhas, as unhas. Então eu não tinha mais vida, o espírito de vida saiu. Então eu não era mais alma vivente. E eu deitada, e Deus revela, irmãos. Você que fala, não existe profeta, não existe revelação, você está muito enganado, meu irmão. A palavra diz lá em Crônicas 20:20, crê no Senhor Jesus e será salvo, crê nos seus profetas e prosperarás. Deus usa a profeta Maura, lá no Novo Horizonte. Ela estava lavando louça, e o Senhor mostra uma tampa de caixão lá na casa da tia Branca, onde eu morava, minha tia mãe. E ela larga aquela louça e corre, e ela chega até ela na casa dos meus tios, já estava gente chegando, muita gente chegando, e naquela época não tinha assim, facilidade de carro, de táxi, tinha que ir lá no centro do Novo Horizonte para achar um táxi, aquela correria toda, e eu ali morta, e minha mãe chorando muito, minha mãe, minha tia-mãe, todo mundo, e a profeta Maura chega com autoridade, que eu falei para você, lembra da canção? Recebe a cura, recebe a unção, ousadia. E ela, com ousadia, ela disse, Donione, se a senhora aceitar Jesus, se a senhora confessar Jesus agora de joelho, Deus devolve a Jaqueline. Havia um projeto, meu irmão, minha irmã. Tipo no vale de ossos secos ali. Deus não queria me enterrar. Eu estava passando por um vale de dor. Mas Deus não queria me enterrar. Deus queria nos usar para o reino, para a glória dele. Porque tudo é para ele. A glória dele. E quando mamãe dobra o joelho em choro e ela confessa Jesus como único e suficiente Salvador. Eles dizem que eu dei um grito. Foi revelado que uma corda foi cortada aqui, uma corda negra. Ou seja, o espírito de vida voltou. Eu voltei a ser alma vivente. Aleluia. Para dar glória para Jesus. Para dizer para você que dá certo sim, vai dar certo se Deus te prometeu.
que promessa cumpre, que Deus vira, sim, dele me canta o cativeiro, Ele tira a página de dor, sim, a decanta, a lamassura. Eu estou falando e vendo uma caneta. Hebreus vai dizer que tudo que tem na terra é sombra do que tem na raça, Ele me canta na glória. Há uma caneta assinando, Ele me canta. Recebe a assinatura que você precisa. Você, mulher que está achando que não tem mais jeito no seu casamento, minha irmã, toma posse. Oh, paga um preço, vai para a oração. A oração é a maior ação de um homem e de uma mulher. A oração é a chave do dia e o verolho da noite. Ai, 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 eu estou vendo pelos olhos de me canto da fé que meus olhos não são cegos. Coríntios 2,9, que os olhos ali, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque eram olhos cegos e ouvidos surdos. Mas eu quero dizer, os ouvidos do Senhor estão atentos para você. Em nome de Jesus, abre seus ouvidos espirituais, seus olhos, que eu estou vendo aqui com os meus olhos espirituais, até canta, dele me canta, canetas assinando, Aremanácia. E mamãe, dobra o joelho, aceita Jesus, eu torno ser alma vivente e penso uma mulher alegre. Já passei por muitas lutas demais, meus irmãos. Tinha tudo para ser uma depressa. Tinha tudo para ser uma pessoa que, sabe, que amava ficar no quarto, trancada. Não, irmãos, o Senhor me libertou. E assim foi minha história. Eu vim para o estado de Goiás e eu não entendi o processo de morar na casa dos tios. Eu queria viver com a minha mãe, mas a mamãe não conhecia Jesus, minha mãe biológica. Então a minha tia Branca e meu tio Manel começam a me ensinar Jesus com todo o amor. E um dia até eu pedi para eles, que já pequena, comecei a amá-los e comecei a entender o processo, porque Deus nos dá uma sabedoria. A gente tem a sabedoria do reino, né, irmãos? A gente tem a sabedoria, porque eu entreguei minha vida pequena para Jesus. E Ele começou então a infiltrar em mim um coração sábio, dando sabedoria. A gente tem pedido isso todos os dias, porque Salomão, ele não pede para guerrear igual o pai, vencer aquelas guerras de espada, ele pede sabedoria. E na sabedoria também Deus entrega muitas vitórias. A gente vem para Goiânia e fica um tempo, e com o tempo eu pedi um dia para minha mãe Branca, minha tia Branca, se eu poderia chamar eles de pai, ela de mãe e ele de pai. Irmãos, pensa o sorriso que eles deram, porque era o sonho ser chamados de pai, porque eles não mamãe com muitos, minha tia Branca com muitos problemas na saúde, nunca pôde ter um bebê. Então, quer dizer, Deus estava curando através de mim, da minha dor, curando outras pessoas. É um processo, é um ciclo lindo demais de Deus. É forte demais. E eu quero dizer para você que está ouvindo, não desista, não pare. Deus está mandando dizer que ergue a sua cabeça. O processo pode estar muito doloroso, meu irmão, mas você não vai tombar. Em nome do Senhor Jesus. E prosseguindo o nosso testemunho, eu vou crescendo e já bem pequeno eu começo a ir para a igreja. Uns 4, 5 anos, minha tia evangélica me ganhou para Jesus, eu confessei Jesus e eu apaixonei por Jesus. E eu já comecei a dizer que eu queria cantar. Então, bem pequena, a gente já cantava lá no Novo Horizonte, aqui no estado de Goiás. A gente cantava numa igreja grande, de mais ou menos 1000 membros. E eu pequenininha, mesmo, eu lembro que, até hoje eu lembro, eu ficava assim, meio envergonhada, mas eu vencia, eu tinha ousadia. Deus me deu ousadia desde pequena. Recebe essa unção de ousadia. Bem pequenininha. Logo, minha tia me disse, Jaque, o que você quer de aniversário? Eu dizia um violão, e eles não podiam comprar um violão. Então eu começava a treinar, eu fazia que estava tocando violão assim, nos dedos, no meu corpo. Eu tocava, naquela época os armários de cozinha tinha aquela plataforma, né, Itatiaia. Eu lembro que eu tocava o piano ali, fazia dali um piano. Tudo é um processo, irmão. Efésios 2,8 diz que de graça é a salvação, ela é de graça. Ela é pela graça, ela não é de graça. Ela é pela fé, é pela oração, que é a maior ação de um homem, minha querida, meu querido, e de uma mulher. Então, ela me ensinou a fazer a consagração. E eu consagrei, e meu pai, meu pai, né, o biológico, ele não sabia. Ele tinha uma casa de móveis em Campinas, e eu fiz a consagração, e ele ligou, filha, o que você quer ganhar de aniversário? E eu disse, pai, um violão. E ele me deu o violão. Primeiro o violão, o rei dos violões, bem simplesinho. Depois ele foi dando os melhores. Ele queria ver se realmente eu tinha, né, esse dom. Então, meu querido, eu quero dizer para você, não desista.
consagra, ora, faz a tarefinha espiritual, consagração, leitura, sabe, um caráter, pensa no que você fala, se tem preguiça, expulsa a passividade, a inércia, o desânimo. Ah, pastor, mas meu corpo quer viver no sofá, vendo 200 novelas. Não, minha irmã, vai para a tarde da vitória, se você não estiver trabalhando, vai para uma tarde, vai buscar o Senhor enquanto é tempo, porque a última trombeta vai soar. E passando-se, prosseguindo no nosso testemunho, nós fomos crescendo e meus pais que me trouxeram e me criaram, eles começaram, meus pais adotivos, eles começaram a me colocar em cursos, né, para aprender a tocar o violão, como precisava ser tocado. Então nós estudamos órgão, teclado, pela misericórdia, um pouquinho de piano, contrabaixo. E eu pensava, por que isso tudo? O Senhor já estava me preparando para a seara dele. Porque muitas vezes, não sei se você vai entender, às vezes nós temos que ser um bombril, queridos, porque a obra é carente, ela precisa. Às vezes você toca um teclado, mas às vezes você precisa aprender o violão, porque você vai estar em um lugar que não tem energia elétrica. Deus foi falando isso tudo comigo. Por que Deus vai nos preparando? Então, Ele não dá de uma vez, Ele te prepara, porque se Ele colocar na sua mão, sem você, meu irmão, minha irmã, está preparado, não vai funcionar, você vai desistir, vai largar a fé. Então, nós fomos estudando e para chegar onde nós chegamos hoje, né, como apóstolos, presidência ali da Tenda dos Milagres, eu e meu esposo, o Senhor preparou, né, meu esposo, para entender. Eu falo que ele é 90%, né, meu esposo, o apóstolo Sileno. 90% do meu chamado, porque o Senhor usa ele para mim dizer, Jaqueline, você já compôs hoje uma canção para o Senhor. Amor, vamos levantar, gente, hoje tem círculo de oração, e ele que me acorda. Às vezes quando eu estou muito cansada, porque tem eventos que terminam tarde, ele já prepara um cafezinho. O dia que eu estou descansada, eu que preparo, porque casamento é isso, é unidade. É muito lindo isso, eu falo que são dois diamantes, um lapidando o outro. E o Senhor colocou né, nós fomos crescendo, nós fomos adorando o Senhor, meus pais pastores, eu aprendi com eles também na Igreja Batista. E fomos aprendendo o jeito que eles ministravam, o amor pelas vidas. E o Senhor me deu um amor muito grande por vidas. E eu conheço o pastor Sileno, o Senhor foi passando o processo também com ele, foi levantando ele para o Senhor, e ele começou, e ele apaixonou também por vidas. Então nós já, aleluia, fomos usados, queridos, para naquele Monte Mendanha, onde tem a tenda, né? A tenda que tem as vigílias é no Monte Mendanha, ali, ela fica bem no centro do Monte Mendanha, em Goiânia, onde ficam as antenas, né? Te convido para você ir lá assistir uma vigília conosco, tarde da bênção. E o Senhor nos dá ali a tenda. Depois, hoje, a gente já tem a sede no Urias Magalhães. Nós temos já congregações, né? Ali, Crimeelete. Começamos uma obra também de fé, alguns cultos ali em Petrolina de Goiás. Voltando ao passado, hoje a gente está indo lá para Aleluia, né? Onde eu sofri em deixar minha mãe, hoje eu chego ali, é uma alegria tão grande, né? Quando eles me veem, aquela coisa linda, a família, viúvas, né? Hoje, Deus, nós temos um ministério das viúvas. Eu chego ali, eu gosto de levar a cesta básica, estar orando. É um trabalho bonito que Deus nos deu. Me confrontou, porque eu não entendia que o Senhor queria isso, um culto das viúvas, eu não entendia quando ele falava. Ele usou a pastora Norma ali do estado de Goiás e dizia para mim, filha, é necessário você fazer o culto das viúvas. Aí a gente vai para a palavra e o que eu entendi? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Pela misericórdia, hoje, algumas empresas nos abençoam ali com a cesta básica, né? A gente quer agradecer aí vocês, os gideões, por nos abençoar com a cesta básica, as irmãs. E nosso café também, pela misericórdia, depois de casados, e já ter a tenda, né? E que hoje a Tenda dos Milagres no Monte já tem 19 anos, irmão, 19 anos de vigília. O Senhor libertando, o Senhor curando. Eu me lembro de um irmão querido que chegou ali um dia, uma das coisas que me marcou muito ali na tenda, quando ele entrou, ele disse, bem no corredor da tenda, ele disse, pastor, eu estou com câncer no intestino e o médico me deu só 3 meses.
Sabe, irmãos, eu choro muito com as pessoas que chegam ali. O Senhor me deu esse dom de chorar, porque o Senhor me revela a alma da pessoa como está. E eu chorei com o Pedro naquela hora, quando ele dizia, pastor, eu só tenho 3 meses. E, irmãos, e nós oramos, eu lembro que nós oramos com tanta fé. E eu ministrei sobre ele e ele caiu no chão. Ali no chão, o Senhor, nós fomos ministrando sobre ele. Ele levantou, recebeu e ele volta depois, alguns dias depois com os exames e ele está curado para a honra e glória do nome do Senhor. Eu lembro também uma doença que é o bipolarismo. Essa enfermidade não tem cura para os médicos não têm, né? Não tem um paliativo, uma coisa assim. O bipolarismo não tem cura para a medicina. Eu quero dizer para você que o Senhor tem. Porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então, eu me lembro que eu orei com essa moça já assim com uns quase 200 quilos, bem obesa. E nós oramos com ela e o Senhor repreendeu aquela enfermidade. E ela voltou também linda, maravilhosa, com o corpo abençoado, aquele corpo bonito, com excelência, curada dessa enfermidade que faz a pessoa um dia amanhece alegre e na outra ela quer pular do prédio. Aliás, estamos vivendo no final dos tempos, Deus tem me levado muito a entender sobre... Deus tem me levado a preocupar com a alma de alguém, porque somos tricótomos, espírito, alma e corpo. E as enfermidades desse tempo, elas são muito ligadas à alma, né? A pessoa foi machucada na alma, reverbera, então, no corpo as enfermidades. E depressão, síndrome de borderline, que também a síndrome de borderline também, ela leva a pessoa, pessoas que sofrem tanto, elas passam tantas situações de dor que ela prefere cortar o corpo, sentir dor no corpo, do que sentir na alma. Eu lembro de uma criança que um dia chegando, uma criança, não, uma adolescente, já mocinha, um dia ela chegou na igreja e o Senhor falou comigo, fala para ela tirar a manga, subir a manga da camisete, ela estava com camisete branca. Irmãos, e quando eu olhei aquele bracinho todo cortado de gilete, e eu perguntei, por que você fez isso, filha? E ela dizia para mim, meus pais estão divorciando, então é muito difícil para mim. Quero falar para você que é casado, lute mais pelo seu casamento. Casamento é plano eterno de Deus. É muito perigoso um divórcio. Meus irmãos, é muito perigoso. Os filhos sofrem muito, queridos. Então, às vezes, alguém casa e ele não pensa nos filhos quando ele decide em um divórcio. Ele não pensa em ir para um quarto e pagar um preço. Magoou algum... Porque é uma lapidação. A esposa, ela cresceu com um tipo de educação, uma civilização. O esposo com outro. Quando se casa, às vezes dá um choque. Mas é necessário ir para o quarto e fazer campanha. Eu quero perguntar para você, você tem feito campanha para o seu casamento? Se não tem feito, meu irmão, começa as tarefas. Começa a fazer campanha. Faça campanha para os seus filhos, alabassu. Mãe de joelho, filho de pé. Sabe, eu lembro que minha tia que me criou, eu tinha um gênio difícil quando adolescente. Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha um gênio difícil. Por quê? Eu saí de uma casa que eu não queria sair, que era minha mãe, né? Meu pai e minha mãe não se casaram, meu pai casou com outra pessoa. E eu me lembro que eu não tinha a convivência com meu pai biológico, e nem agora nem com minha mãe, nem com meus irmãos. Então, havia uma revolta. E a minha tia buscava o Senhor para o Senhor tirar isso do meu coração. E aos 14, 15 anos, aos 15 anos de idade, eu revoltada que eu queria ir em algum lugar e minha tia tinha que atender um pessoal. Irmãos, eu senti tanto ódio naquele dia. Foi no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Pequenininho eu aceitei Jesus, mas assim, sabe, aquela paixão por Jesus mesmo, aquela paixão pelo meu chamado, pelo meu ministério, nasceu quando eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus, numa noite que eu queria sair, passear, e mamãe enrolando, minha tia-mãe, e eu vi que aquele ódio era estranho, eu achei aquele estranho. Pela primeira vez eu oro tão a sério na minha vida, aos 15 anos, e eu disse, Deus, tira esse ódio, isso não está certo, é muito ódio.
E o Senhor, Darabassuri, me batiza com o Espírito Santo naquela noite. E eu fui cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia. Para dizer para você que Jesus funciona, que Ele chegou primeiro, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele alegra. Isaías 61, há um óleo de alegria, meu querido, minha querida. E logo após, né, batizado com o Espírito Santo, comecei a tocar nos cultos, ajudar meus pais na obra. E casamos, como eu já disse para você, Deus me deu um marido abençoado. E nós, logo após, né, alguns anos, aí o Senhor, eu era estéril, quero dizer para você que é estéril e quer ter um filho. Eu casei e eu dizia, Senhor, eu queria tanto ser mãe. E o Senhor disse para mim, vai pagar um preço, sobe para o monte para orar. E eu subia para um monte em Goiânia que chama Serrinha. E eu me lembro um dia orando, uma irmã saiu lá do meio do mato, lá orando. E ela dizia, oi, tu tá pedindo um filho para o Senhor? E eu disse, estou. E ela disse, pode descer para sua casa, pode ir embora para a tua casa, porque o Senhor já ouviu a tua oração. Irmãos, com mais ou menos uma semana, fizemos o exame e eu estava grávida da Sara Gabriela Cardoso, nossa princesa, minha filha do meu casamento, né? E Deus me deu a Sara, linda, maravilhosa, nossa filha, com uma chamada. Eu falo que ela vai para 14 filhos, né? Uma menina muito inteligente, hoje cursando aí agronomia. E a gente fica muito feliz com o que Deus tem feito, tem amor por missões. E, meu querido, minha querida, não desiste. Mas, pastora, parece que o meu sonho é impossível. Não é não, meu querido. O tamanho do teu sonho determina o tamanho do teu Deus. Você precisa, às vezes, pagar um preço, porque esse sonho será realizado. E hoje a gente é aí, presidente do Ministério Tenda dos Milagres, é uma igreja de libertação, uma igreja de amor, onde o Senhor tem feito muito nas vigílias, naquelas tardes. Amanhã mesmo nós teremos a tarde da vitória. É lindo ver vida subindo, as viúvas subindo, que nós amamos demais, do Ministério das Viúvas, né, da tenda. E nós estamos aí agora, gravamos pela misericórdia, terminamos de gravar o 3º álbum, né? O nosso 3º CD, pessoal, que é Ressurreição, Restauração e Glória. O nosso 3º CD. Sabe, meu querido, minha querida, você que casou e tem passado problemas financeiros, não desiste não. Eu me lembro que quando eu me casei com um esposo empresário. Ele já tinha tido 3 empresas, quando nós nos casamos, ainda tinha uma empresa. E o Senhor lapida, queridos. E eu me lembro que meu esposo dizia, meu esposo não tinha amor por almas ainda. Ele tinha aceitado Jesus, mas ele não sabia o que era amar uma vida ainda. E às vezes ele me via conversando com as pessoas simples e ele achava estranho. E ele falava comigo e aquilo me doía. E o Senhor um dia disse para mim, filha, eu vou passar o seu esposo, eu vou tirar os orgulhos ocultos. Então lá no mundo, ele bebeu muito. Quando eu casei, ele me contava que ele bebia, antes de aceitar Jesus, bebia demais, era uma vida de muitas prostituições, muito mundo. E ele veio para Jesus, sabe, o Senhor trouxe com muita luta. Deus usou a irmã dele para ensinando Jesus e trazendo ele para a igreja. E um dia o Senhor, nós já casados, e ele não entendendo os mistérios, as obras, o Senhor disse para mim, eu vou passar teu esposo pela peneira grossa, pela média e pela fina. Eu falei, ai meu Deus. E nós morávamos, ainda tinha uma empresa, a gente morava num apartamento muito luxuoso. Eu disse, Sirleno, aí um dia o Senhor me diz, filha, já arruma as malas que vocês vão descer daqui. E eu falei, Sirleno, o Senhor disse que é para nós comprarmos uma casa mais simples, porque aqui é aluguel e nós damos conta de comprar uma casa mais simples. E ele disse, não, mas aqui é o 15º andar. Eu falei, não, o dinheiro que nós temos dá já para pagar uma boa parte de uma casa. E ele dizia, não, mas aqui é o 15º andar, o apartamento era de frente para a Praça Cívica, em Goiânia, bem ali, quase de frente. Inclusive, a gente assistiu o Natal ali da praça, onde fica o governador, lá de cima. E o Senhor me disse para dizer para ele, não, arruma as malas, que vocês vão sair daqui. Irmão, não deu outra. Não passou muito tempo, tivemos problema com a empresa, com o Beijo Frio, e com a nossa empresa de sorvete. E nós realmente tivemos que largar aquele apartamento e comprar essa casa mais simples. E Deus foi trabalhando. Deus tirou muita coisa, irmãos. Sabe? Muita coisa, muito luxo. Deus foi tirando. E eu sofrendo junto.
mas era uma lapidação de Jesus. E pela misericórdia hoje, nós temos aí, a gente fala o café do açaí, né? Na verdade é os grãos torrados do açaí. Nós torramos e dá o cheirinho do café brasileiro. Então quando ele é torrado, ele cheira o café brasileiro. Então são os grãos torrados, né? Então Deus nos deu essa fábrica. E é um café maravilhoso para pessoas que passam por problemas com diabetes, intestino, né? Ele tem uma fonte de vitamina maravilhosa, antioxidante daquele tanto. E o Senhor nos deu, pela misericórdia, o Senhor tem feito hoje, devolvido, né, algumas coisas. Nós hoje temos casa própria e o Senhor tem feito, mas é no joelho, é renunciando a nós mesmos. Porque vida com Deus é isso. O arrependimento é como uma estrada, como uma ponte que leva até Deus. Porque a canção vai dizer, não vivo eu, mas Cristo, Gálatas 2:20 diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A canção diz, mais do Senhor e menos de mim. Então foi um caminho de aprendizado. Deus foi lapidando meu esposo. Hoje ele chora. Ele ora, às vezes, com pessoas que querem sair dos vícios. Eu vejo, ele chora junto. Eu encabulo o amor que hoje ele tem. Mas precisou passar por um processo. Não tem como correr desse processo, irmãos. O processo traz cura, decanta. O processo nos amadurece. Esses dias o Senhor me trouxe uma visão de um ônibus. Eu falei, que é isso, Jesus? E eu vi as costas do ônibus, bem a parte de trás. E aquele ônibus, quando eu olhei, ele era um ônibus rebaixado. E eu falei assim, mas eu já vi carro rebaixado, jovens gostam, né, de fazer rebaixamento de carro, é coisa de gente mais jovem. E o Senhor falou assim, ônibus significa igrejas, filha, ministério, igrejas grandes, que estão com muito meninice, coisa de ainda meninos. Eu que preciso amadurecer a minha igreja. A minha igreja precisa buscar amadurecimento, decano, para não sofrer tanto, decano. Você que está passando isso e sente que você tem sido menino, menina no seu casamento, menino no seu casamento, você entendeu? Infantilidade, nós não podemos ser crianças, a palavra fala isso, não podemos ficar no leite a vida inteira, nós temos que comer comidas mais fortes, sermos mais edificados, sermos mais maduros a decanta para não dar tanto trabalho. Pessoas infantis demais, dá trabalho demais, queridos. E nós estamos vivendo os últimos momentos, ninguém tem muita paciência mais com ninguém, querido. A verdade é essa. Sabe, o mundo dá muito rápido, geração rápida, tem que ser tudo muito rápido. Até uma profecia que você lança e não cumprir logo, sabe? É aquela coisa, acho que foi mentira, que não foi Deus. E estamos vivendo também uma geração da ingratidão, murmura demais. Duas coisas do murmurador, ele é insatisfeito, ele é ingrato. Você pode fazer 99%, se você não fez 100%, meu querido, não valeu a pena. Então nós estamos vivendo essas gerações da murmuração, da ingratidão e daquele negócio do The Flash, né? Como diz, né? The Flash, iFood, né? Tudo rápido, as comidas têm que ser iFood. Então, meus queridos, Jesus está voltando. Uma das coisas que mais o Senhor fala comigo nos últimos tempos é, eu estou voltando. E a trombeta vai soar. Eu quero dizer para você, é a última trombeta, meu irmão. É a última trombeta. Sabe, se você está precisando posicionar, posiciona logo. Volta para Jesus logo, meu irmão. Você e sua casa, eu quero profetizar posicionado logo em Jesus. Hoje me ligaram, alguém me dizendo, pastora, alguém da minha família, uma querida da nossa família, não tinha 20 anos ainda, mas tinha largado os caminhos do Senhor, sabe? E queria conhecer tudo desse mundo. E um acidente foi tão terrível. Terrível. E a moça veio a óbito e a família está lá triste, chorosa. Nós tivemos que orar, porque estão todos de luto. Que o Senhor guarde a minha, a nossa casa, a sua. Ali me canta. Que o Senhor nos guarde, porque o diabo, diz para vocês, ele é matador, roubador, destruidor. Mas Jesus veio para dar a vida. E quanto mais nós buscamos, mais nós temos a vida de Deus. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu me pareço com o Senhor Jesus. Pensa nisso. Deixa o Senhor comandar a sua finança. Mas para ter vitória na finança é necessário joelho.
É necessário, sabe, se Deus está te amassando, entenda onde Ele está te amassando. E, sabe, se posicione logo, peça perdão ao Senhor logo. Volte ao primeiro amor, volte a fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, quando você está em Cristo fazendo a vontade dEle, as bênçãos vêm. Mateus 6,33. As bênçãos, a justiça de Deus, o jardim fechado de Deus, Arábia, vem para a sua vida. A nossa vitória está na nossa santidade, meu irmão, minha irmã. Está no obedecer. Quanto mais nós obedecemos, quando o Papai do Céu te chama para pular da cama, na madrugada para orar, pula e ora, meu querido. Quanto mais você obedece o Senhor, quanto mais você larga caminhos de iniquidade, mais o Senhor traz a bênção para a sua vida. Estou falando isso para você, porque eu vivi isso. Minha natureza era difícil, era muito difícil de obedecer. Quando o Senhor, eu me lembro uma vez quando o Senhor falou sobre minhas vestes, eu vesti umas roupas muito, assim, irmãos, com muita sensualidade. E o Senhor falava, eu não entendia. E um dia, o Senhor permitiu entidades passar a mão no meu corpo e unhar o meu corpo. Foi aí que eu comecei. E também o Senhor usou meu esposo para falar. E eu fui obedecendo. E é tão lindo o caminho de santidade. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Sabe, Isaías 43 diz, agindo Deus, quem impedirá? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. 36, se o Filho, pois, os libertou, verdadeiramente sereis livres. Ah, decanta, a gente não pode, ele me canta, viver no medo. Medo é demônio, meu irmão, minha irmã. Nós não somos escravos do medo, decanta. Ainda louvamos isso hoje. Nós somos convidados para louvar ali na unidade pastor do estado de Goiás, a PL, e nós louvamos isso hoje. Nós não somos escravos do medo, aleluia, aleluia. Ai, 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 levanta a cabeça, alegra dele, me canta. O Salmo 21 vai dizer, a força de Deus é que nos conduz, lá diz Salmo 21, na tua força, ó Senhor, o rei, aleluia, se alegra. É na força dele. Pastor, eu não estou dando conta. Meu irmão, você acha que eu já não senti isso? Falta de força. Parece que eu não ia dar conta. Aí eu me lembro, a minha força vem do Senhor. É Ele que vai na frente. Aleluia, é Ele que guerreia as nossas batalhas. As batalhas estão na mão dele, é Ele que vence. E eu te digo, não desanima, não desista. Minha mãe aceitou Jesus, depois vários outros vieram a confessar o Senhor Jesus. Hoje eu tenho irmãos, aleluia, sabe, que são pastores de criança, Deus tem feito. Meus irmãos todos são trabalhadores, aquela bênção, lindos meus irmãos. Tem minha filha. O Senhor tem salvado, porque a promessa, eu tenho pedido ao Senhor, é do mais novo ao mais velho. Nós não podemos abrir mão da nossa família para Satanás. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? A nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor, aleluia. Que o Senhor abra as portas dele, me canta, para você, no espiritual, no intelectual, no psicológico, no familiar, no social, em nome de Jesus, no sentimental, que é uma área tão sensível. Você que tem ministério, que o Senhor abençoe a sua igreja, amém, missionários? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe nas missões, que o Senhor não deixe faltar nada em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que ainda não confessou Jesus, peça aí onde você estiver. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu confesso, Senhor, eu não quero o diabo, eu não quero as entidades, eu não quero o espírito maligno. Eu quero o Senhor como meu salvador pessoal. Que o Senhor abençoe sua casa e sua vida. Eterno Deus, como mulher de Deus, como alguém que tinha tudo para ser, meu Pai, uma improvável. Para alguém que já era para ter morrido há muitos anos, com tanto problema de saúde, no ventre, no coração, garganta, tanta infecção, tanta coisa. E o Senhor me deu vida, o Senhor me ressuscitou. Aleluia, agora cheia do poder de Deus, pela misericórdia. Eu quero pedir para essa pessoa que assistiu o meu testemunho, que ela não desista, que ela não pare, mas que ela receba alegria de canto, que ela receba o abraço do Pai, que ela receba o desamarrar do Senhor Jesus, alabaçuricã. Assim, Pai, que assim como o Senhor fez na minha vida, aleluia, me salvando da morte, para me ganhar os meus, para hoje nós pastorearmos ali a tenda dos milagres, que é um ministério libertador.
que é um ministério, meu Pai, onde a gente vê cura, gente sendo salva, liberta, abençoados na finança, em casamentos. Senhor Jesus, eu quero pedir para essa mulher, esse homem, se são pastores, os que são pastores, que o Senhor dê força para exercer o chamado, que não é fácil pastorear, mas é muito, meu Pai, glorificante. Papai, é muito prazeroso ser um pastor, é muita alegria em poder ver filhos de fé ter histórias mudadas. Eu quero pedir para essa moça que está pedindo para casar. Papai, envia o escolhido, esse moço que quer ser feliz no amor. Eu quero pedir para essa pessoa que está com enfermidade. Eu quero pedir a saúde do reino, no espírito, na alma e no corpo. Queremos pedir saúde do cabelo à planta dos pés, ó decanta. Saúde do reino, saúde na alma, cura de feridas. Em nome do Senhor, que o Senhor tire essa pessoa de cadeias espirituais. O Senhor tem uma chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Senhor, eu quero pedir a chave de Davi, que o Senhor venha abrir cadeias espirituais e tirar o teu povo através desta oração. Meu irmão, dá um passo para fora, que a chave de Davi venha abrir essa cadeia. Você que está me ouvindo, dá um passo para fora e diga: eu sou livre. Rani me canta, eu não tenho depressão em nome de Jesus. Sabe, você que toma não sei quantos comprimidos, em nome do Senhor, que o Senhor te liberte para você largar disso. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus é o que eu profetizo. Casamentos refeitos, vida financeira abençoada, em nome de Jesus. Amém?